E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá dar continuidade aos nossos estudos. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do artigo 482 e 483 do Código de Processo Penal, ok? Fala lá do procedimento do Tribunal do Júri e fala sobre a quesitação, ou seja, encerrados os debates realizados no plenário do Tribunal do Júri pela acusação e pela defesa, o juiz vai fazer uma quesitação aos jurados, inclusive com a participação das partes, acusação e defesa. Esses quesitos nada mais são do que perguntas referente ao caso que foi levado à apreciação dos jurados, ok? Então, vai fazer uma pergunta referente à materialidade do crime, ou seja, no dia tal, no local tal, às horas tal, a vítima sofreu ferimento conforme consta no laudo do exame cadavérico, ok? Depois, isso é referente à materialidade, ou seja, a existência do crime e que houve efetivamente a morte de uma pessoa. Depois, se foi o acusado, né, que desferiu o disparo de arma de fogo e por aí vai, ok? Está tentando aqui buscar a autoria, ou seja, verificar, fazer a ligação, o nexo de causalidade entre a materialidade, o fato ocorrido, e o réu que ele está sentado. Tá? Isso está escrito onde? Está escrito aqui no artigo 482 e no 483, que eu já vou ler. E depois vai ser realizado uma pergunta, um quesito, sobre a absolvição do réu. Então, o 483 fala assim para você: os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre. Então, não pode inverter essa ordem. Se inverter essa ordem, gera nulidade no processo, ok? A indagação é a materialidade do fato, que eu acabei de mencionar. A segunda é a autoria ou participação do réu. E o terceiro quesito, que nós chamamos de quesito genérico, é se o acusado deve ser absolvido. E esta pergunta tem que ser afirmativa e não negativa, ou seja, se o acusado não deve ser absolvido. Se fizer isso, anula o júri, porque é no sentido, né, de seduzir, de influenciar os jurados a não absolver o réu. Tá? Então, a pergunta tem que ser se o acusado deve ser absolvido. Os jurados absolvem o réu? Acabou. Essa é a pergunta. Tá? Bom, esse quesito é um quesito chamado genérico porque não há necessidade mais de ser, tá? Esmiuçar, por exemplo, a tese defensiva de legítima defesa. Então, não precisa ficar perguntando os elementos que existem na legítima defesa, fazendo uma quesitação enorme. Então, de tudo que foi apresentado pela defesa no plenário do Tribunal do Júri, ou seja, se foi 3 teses, né, defensivas, por exemplo, negativo de autoria, legítima defesa e um homicídio privilegiado, ok? Além disso, ou se foi, além dessas 3, ou qualquer uma outra, ou poderia ser uma quarta tese, ou até se fosse uma tese de que o réu estivesse confessando o crime, mas que a defesa também, na sua sustentação, informasse que o réu não negou a prática do crime, portanto, agora pede perdão, pede clemência e por aí vai, os jurados, por não estarem ligados, obrigados a julgar segundo o direito naquele sentido estrito da palavra, com a técnica, o jurado ele pode julgar pelo princípio da íntima convicção e da soberania dos vereditos, que é constitucional, princípio inerentes ao tribunal do júri, uma vez que é o povo julgando um dos seus pares,
o jurado pode julgar segundo os seus dogmas filosóficos, religiosos, sociológicos, humanitários, tal como o requerimento da defesa, fazendo sua sustentação oral, pedindo que fosse ofertado pelos jurados o perdão, a clemência e, portanto, absolvendo o réu. Tá? Isso é possível acontecer, não há nenhum problema disso. Ainda mais quando a defesa e o réu confessou lá no plenário que praticou o crime, deu os motivos pelos quais praticou o crime. A defesa fez a defesa técnica, sustentação oral, fez todos os fundamentos e, no final, a defesa pede absolvição com base no reconhecimento da clemência, que é no quesito genérico, que é esse terceiro, pedindo a absolvição do réu pelos motivos, por exemplo, do perdão, da clemência e por aí vai. Nesse caso, em razão do princípio da íntima convicção e da soberania, os jurados podem absolver o réu. Não tem nenhum problema. E me parece que isso é muito claro, porque se o réu confessou, se a defesa técnica apresentou a sua defesa, é claro que os jurados entenderam que quem matou foi o réu e ele matou por um motivo que ele explicou e pediu perdão, e os jurados acataram esse perdão, essa clemência. E o grande problema é que nós temos vários recursos, né, do Ministério Público, quando isso acontece, sustentando que os jurados, que o julgamento deve ser anulado, porque os jurados julgaram, né, de forma contrária às provas dos autos. Ou seja, o Ministério Público, com esse tipo de recurso, ele chega a subestimar a inteligência do jurado, ele chega a subestimar o desejo e o senso de justiça do jurado. O Ministério Público começa a subestimar o direito que foi concedido ao jurado de julgar de acordo com a sua livre vontade, se independentemente se é caso de requerimento de clemência ou não. Ele não tem que dar satisfação para o judiciário, no sentido judiciário, Estado, juiz. Se ele tem o direito de votar com 5 não, baseado na íntima convicção dele, que ele pode ter reconhecido e ter visto, olha, realmente o sujeito matou, ele confessou, a defesa explicou, mas eu entendo, segundo meu senso de justiça, eu jurado, meu senso de justiça, que aquilo seria um caso, por exemplo, de aplicar a clemência, o perdão, eu posso fazer isso. E aí, nesse caso, não há nenhum, né, pelo menos ao meu ver, e de alguns julgados que eu vou ler aqui, não há nenhuma impropriedade nisso. Pelo contrário, é a democracia da instituição do júri se fazendo presente e está representando o povo. Aqueles 7 jurados ali que estão definindo isso estão representando o povo através do Tribunal do Júri, que é uma instituição democrática. Tanto é que não precisa fundamentar as decisões, tanto é que o objetivo aqui é exatamente o povo julgando o seu par, o povo julgando o povo. Então, quando o Ministério Público faz esses recursos aí completamente infundados, é porque a gente vê que para o Ministério Público só interessa uma coisa, condenar. A justiça, em regra, né, da grande maioria dos promotores, é processar e condenar. A justiça para esse pessoal é só uma, condenação. Está mais do que na hora de, né, acordar. E aí, nós temos diversos julgados em vários tribunais, tá? Alguns refazendo a decisão, aí as defesas recorrem ao STJ, ao STF, e têm obtido êxito. Está tomando uma força, uma proporção muito grande, né, que no caso de requerimento de clemência, não há que se anular o júri. Por quê? Porque foi esclarecido e os jurados entendeu e assim quis votar. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no STJ, um habeas corpus
350.895 do Rio de Janeiro, ok? Em que o sujeito foi absolvido, né, pelo plenário do Tribunal do Júri, com requerimento de clemência. Depois o Ministério Público recorreu e o tribunal anulou o julgamento. Depois a defesa foi até o STJ e o STJ restabeleceu a liberdade do sujeito, reconhecendo que não houve nenhuma nulidade em nenhuma decisão contrária às provas dos autos. Então, habeas corpus número 350.895 do Rio de Janeiro. É possível. O STJ já tem um posicionamento bem legal sobre isso e nós espero que, gente, isso fosse até sumulado logo, né, para parar do Ministério Público ficar interpondo esses recursos ridículos, tá? Temos ainda uma decisão também aqui do Supremo Tribunal Federal na mesma direção, tá ok? Reconhecendo que é possível jurados julgarem, tá? E julgarem de acordo com o senso de justiça, com a vontade dele, com os seus princípios, seus dogmas, e reconhecer, por exemplo, o perdão e ofertar clemência ao réu, tá? O habeas corpus também é um habeas corpus também 178.777 lá de Minas Gerais. Aconteceu a mesma coisa, ok? Os autos foram parar lá no STF, e o STF falou que é possível a absolvição respondendo ao quesito genérico, independente das teses que lhe foram apresentadas. Então, eu poderia, como advogado, sustentar uma negativa de autoria, uma legítima defesa e um privilégio, e também falar sobre a clemência. Os jurados poderiam ter absolvido por clemência. Aliás, nem se sabe, quando tem mais de uma tese defensiva, nem se sabe qual foi a tese que o jurado, né, acatou. Até porque ele não precisa dizer, lá não tem um voto sim, absolvo pela tese legítima defesa. O outro, sim, absolvo por reconhecer, né, negativo de autoria. Não existe isso. É sim ou não, acabou. A gente nunca sabe por que o jurado está absolvendo. Então, fundamentar a defesa requerer a absolvição com base na clemência, não tem nenhum problema. E se for a única tese defensiva, Zé Carlos, pode? Claro que pode. Se for a única tese defensiva, se o réu e a sua defesa técnica chegarem à conclusão que essa é a melhor tese defensiva, ele pode trabalhar com a confissão do réu e depois fazer a sua sustentação oral e requerer o reconhecimento da materialidade da autoria, portanto, dizendo que foi o réu que matou a vítima, e pedindo perdão e, consequentemente, a absolvição por clemência. Não há nenhuma ilegalidade, não há nenhum impedimento quanto a isso, tá? Até em questão da soberania do tribunal do júri. Então, se você estiver atuando e pegar um caso concreto, fica essa dica, não há nenhum problema. Se estiver respondendo uma prova aí, é óbvio que pode, tá? Até pelo princípio da plenitude de defesa e o direito dos jurados julgarem, né, com liberdade, sem estar atrelado às questões técnicas e jurídicas, como é o caso da clemência, e aí ele julga segundo o seu senso de justiça, humanitário, religioso, princípio, seja lá o que for que ele vai querer apresentar. Na cabeça dele, a gente não tem como saber disso. Então, você pode muito bem fundamentar a sua resposta de uma prova, por exemplo, nesse sentido, tá? Certo é que já é mais do que hora do Ministério Público entender e aceitar que processo justo, decisão justa, não é só condenar de qualquer jeito. Vamos parar com isso, gente. Acorda aí. Tá? Já mudou esse negócio. Então, fica aqui essa informação a respeito da quesitação, tá? E sobre a possibilidade de absolvição lá pelo quesito genérico. professor@josebrito.com.br, nosso e-mail, josebrito.com.br, nosso site, martinsbrito.eadplataforma.com é a nossa plataforma onde nós temos diversos cursos que vocês podem acessar
enfim, fazer o uso deles lá. Ok? Grande abraço a todos. Logo a gente está retornando aí para falar sobre outras matérias aí. Bons estudos.